Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu a graça e a bênção de estarmos aqui novamente diante do nosso projeto, propósito, que é lermos toda a Bíblia neste ano de 2025, as Santas Escrituras. E nós vamos retomarmos aqui a nossa leitura de Isaías, lendo hoje capítulo 59, 60 e 61. É o primeiro livro dos profetas maiores, Isaías, Nós vamos então iniciarmos a nossa leitura, irmãos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem iniquidade, chocam ovos de basilisco, e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir as suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar o sangue inocente, e os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas, esperando o juízo, e ele não aparece pela salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor o ouviu e foi mal aos seus olhos quem não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestiduras, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa, então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor,
o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos ler agora o capítulo 60. Jerusalém é restituída à sua glória. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses já se ajuntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas nas suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão e o primeiro e os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que te não servirem perecerão, sim, essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho, conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar em que assentam meus pés. Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passava por ti, porém em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração, e mamarás o leite das nações e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, e a possante de Jacó, Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores, e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação e destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Capítulo 61. A salvação é proclamada. Ó Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque o Senhor ama o juízo e aborrece a iniquidade, e eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos ouvirem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Glória a Deus, né, amados irmãos? Capítulos aqui maravilhosos de Isaías, né, os 59, 60 e 61, né? 59 mostra que as iniquidades, né, que fazem divisão entre nós e Deus, os pecados, né, os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor, amém, né? O capítulo 61 fala da salvação proclamada, que o Espírito do Senhor estava sobre o Messias, né? Aquele que haveria de vir, estaria sobre ele o Espírito do Senhor nosso Deus, para apregoar o ano aceitável do Senhor, libertação aos cativos e oprimidos. E esse Espírito também está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o capítulo 52 nós vamos ver, né, amanhã, se Deus permitir, amém? Que Deus abençoe a tua vida, e vamos fazer uma oração para finalizarmos, né? Pai amado, Deus querido, Deus que é longânimo e benigno, em nome de Jesus que nós te agradecemos por mais esta bênção e vitória de estarmos diante da tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz e funciona. Que o Senhor continue nos dando graça para tudo aquilo que ainda havemos de fazer no decorrer do dia, das horas, e que a tua glória se manifeste sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?